fazer a saudação geral. Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindas à quinta mesa, mesa especialíssima, onde eu tenho uma honra especial de apresentar uma amiga. Olha que delícia, eu vou apresentar a minha amiga, que faz mestrado comigo. Vou apresentar o Ailson. Eita, ó, dislexia. E a gente vem nessa mesa do Extracampo, e eu estava falando agora para a Nara, falar de cinema brasileiro. Falar de cinema brasileiro é uma missão difícil para mim. Primeiro porque eu tenho que admitir, eu sou horrível nessa parte. Eu deveria ser melhor, mas eu não sou melhor. Eu sou um ser humano horrível. Eu sou Marvel maníaca, então quando a gente fala de cinema brasileiro, eu não tenho repertório suficiente, eu só tenho repertório para falar pouca coisa. Mas não tem importância, porque eu estou aqui com duas feras que vão falar não de cinema brasileiro, mas dessa coisa do cinema nacional. Então eu trago para vocês a minha amiga Denise e trago o Ailson Taveira. Então eu vou contar para vocês que a minha amiga a Dedê, como eu chamo, que me deu trabalho porque eu tive que buscar o currículo dela por aí. A Dê vai falar do CAV, a Veracruz, e os impactos socioeconômicos em uma escola de audiovisual na região do ABC. A Dê é especialista em produção audiovisual pelo SENAC, graduada em cinema pela Universidade Federal de Santa Catarina, em rádio e TV pela Metodista de São Paulo. A Dê trabalha com cinema, com vídeos desde 2006, é idealizadora, diretora, roteirista de vários documentários. Legais, inclusive, um deles já ganhou prêmio esse ano. Ela é minha amiga de mestrado, ela me ensinou um monte de coisa no mestrado, eu faço aula com ela muitas vezes, eu aprendo demais com ela, o que é uma delícia. E do outro lado, eu tenho o Ailson, desculpa. O Ailson é um carinha da iniciação científica, que vai falar sobre a mediatização pela perspectiva da educação popular. O Ailson ele é gatinho, ele tem 22 anos, publicitário, estudando comunicação social na IMB Morumbi, está participando do programa de iniciação científica pela PIC Amazonas, é isso mesmo, Ailson? Seguindo a linha de pesquisa do Observatório de Reconhecimento, Efeitos da Mediatização na Identidade de Grupos Minoritários. A parte de efeitos de mediatização e identidade eu conheço. E aí a gente vai ter esse bate-bola legal, avisando para vocês que cada um dos componentes terá 15 minutos para a sua fala. Em seguida, nós abriremos a mesa para discussões, perguntas, e claro que uma sessão incrível de fãs, porque, afinal de contas, é assim. Além disso, desculpem, agradecer novamente a presença de todos e de todas. Eu não vou falar todos porque eu me nego a fazer isso, mas eu estou muito feliz com os resultados. A mesa número 4, que começou o dia de hoje, já chegando, abalando, e até agora esse evento tem sido um evento muito lindo, com muito aprendizado, muita troca, o que realmente é uma grande satisfação e uma grande alegria para todos nós. Então, sem mais delongas, eu vou fazer um ladies first, porque sim, né, Dê? E eu começo com a Denise, com a sua fala. Dê, com você. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Bem, primeiro eu vou agradecer, né, por estar aqui. Eu acho que é muito bom poder falar, né, do trabalho. Então, eu trouxe para vocês essa apresentação de hoje. Vocês estão vendo a apresentação? Tudo certo aí com ela? Perfeito, Dê. Então, eu vou falar hoje sobre o CAV, a Veracruz e os impactos socioeconômicos de uma escola de audiovisual na região do ABC. E eu acho até irônico eu ter começado com esse slide, porque, na verdade, eu devia ter começado com esse daqui. Porque esse espaço antigo, né, que é a Veracruz, o CAV ele não está mais nele. Inclusive, eu falo de vocês podem ver aí pelos telhadinhos, eu estou no CAV. E o que eu acho que é bastante simbólico fazer essa apresentação no espaço que é o tema desse trabalho.
Então vamos por partes, né? Qual que é o objeto, né? O objeto desse trabalho, o objeto dessa pesquisa, dessa apresentação é o CAV e os seus sujeitos, o legado e os impactos socioeconômicos e também culturais que ele deixa aqui na região do ABC, especialmente em São Bernardo do Campo. Então, essa fachada hoje não está mais tão bonita assim, mas a gente tem uma relação aqui entre a Vera Cruz e o CAV. O Cave, ele é filho da Vera Cruz, mas ele não é a Vera Cruz. E antes de contar essa história para vocês, eu preciso contar um pouco sobre o que é o Cave para que isso fique um pouco mais claro. O Cave é o Centro de Audiovisual de São Bernardo do Campo. É um centro de formação gratuita em audiovisual, ou seja, uma escola que oferece cursos com viés profissionalizantes, são cursos livres, que duram 1 ano e meio. Cursos esses de live action, cine TV e animação. O CAB também promove oficinas de curta duração, realiza produções independentes, que era a reunião que eu estava agora antes de conversar com vocês, e apoia produtores locais. Então, muitos egressos já atuam no mercado de trabalho e vários filmes produzidos no CAB têm sido premiados em festivais de cinema brasileiros e estrangeiros, e esse estudo que eu estou fazendo agora é o primeiro estudo formal sobre o CAB e seus legados. Então, e quando a gente chega no CAV, a gente conversa com as pessoas do CAV, porque uma instituição não existe sem os sujeitos dela, a gente ouve muito essa frase: o CAV mudou a minha vida. E foi por causa dessa frase que eu resolvi começar essa pesquisa, mas eu já vou chegar lá. Antes de chegar lá, é preciso contar sobre a Vera Cruz e o imaginário do cinema no ABC Paulista. Eu peguei um recorte aqui de jornal, não sei qual jornal é esse, né? A fonte é o acervo da família Montanheiro, que é uma vista aérea dos pavilhões Veracruz na década de 1950. E o lead diz: uma nova paisagem em São Bernardo. Nasce o sonho do cinema nacional. O sonho do cinema nacional, a Hollywood brasileira, a produção industrial finalmente chega a São Bernardo, a São Paulo. São comentários ufanistas que tem tudo a ver com o contexto histórico da década de 1950. E para que isso não fique só nas minhas palavras, eu queria mostrar um trechinho de um filme aqui para vocês. É um documentário que foi um documentário ufanista desses do ABC. Ele está dentro de um outro documentário, mas eu acho que isso contextualiza melhor do que eu ficar falando aqui para vocês. São Paulo, berço de homens que moldaram com arrojo e decisão as bases de nossa nacionalidade, tem tradição de 400 anos de luta a ser mantida. A automatização, o aproveitamento dos reais valores especializados permitem que se eleve o padrão industrial deste país. O Triângulo ABC, constituído pelas cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano, é um exemplo vivo da assertiva. Então aqui, nesse trecho, voltando lá para a nossa apresentação, o que a gente pode ver? A gente pode perceber uma vontade de se falar de um Brasil que está se industrializando, está em pleno processo de industrialização. Esse era o Brasil da década de 1950, um Brasil de modernidade tardia, né, que estava chegando e começando, as cidades começando a ficar mais populosas, êxodo rural. São Paulo como centro econômico brasileiro, ou seja, como polo dessa industrialização. Nesse momento, a produção do cinema industrial, com certas aspas nesse industrial, estava concentrada ainda na então capital Rio de Janeiro. E em 1940 havia, uma burguesia crescendo em São Paulo, uma burguesia paulista, que era uma burguesia industrial, majoritariamente descendente de imigrantes, né, que chegavam à capital paulista. A gente tinha também uma chegada de imigrantes principalmente da região Nordeste e de Minas Gerais, que vinham trabalhar nessas fábricas para ser mão de obra do chão de fábrica. E a partir disso, do nascimento dessa burguesia, surge esse olhar para o cinema do ponto de vista da produção. Os cinemas anteriormente, assim, ir ao cinema era considerado uma atividade de elite, uma diversão interessante, digamos assim, uma diversão moderna, esse é o termo que eu queria usar, e começa a se pensar também na produção, e é muito diferente produzir de ir e assistir. E aí a gente tem a Vera Cruz fundada na antiga fazenda do Francisco Matarazzo Sobrinho, que são esses terrenos, né, que eu mostrei ali naquela foto, e o seu fundador é o Franco Zampari, que era também um industrial.
Então, a Veracruz, ela tem como produtor uma vida muito curta, ela vai à falência em 1954, pelo menos no que diz respeito à produção, porque a Veracruz, ela existe até hoje, o CNPJ da Veracruz, mas em 1954 ela encerra suas produções, o Banespa liquida a companhia, e ela não tem tempo nem, inclusive, de colher os louros dos sucessos, tudo isso ficou preso, enfim, é o fim da Veracruz, o fim, digamos, trágico da Veracruz. E o que acontece em São Bernardo é que São Bernardo fica órfão desse espaço de cinema. Existem uma série de tentativas, todas elas não saem do papel, de tentar revitalizar essa companhia. É uma coisa que está no imaginário da cidade, inclusive você circula ali, as pessoas falam aqui onde tem feira de malhas, onde tem feira de não sei o que, os pavilhões, havia um estúdio de cinema. Até que passam-se alguns anos e a gente entra no cinema de retomada. Então, estou fazendo aqui um pulo histórico para ir para o cinema de retomada. Especialmente nos anos 2000, a gente começa a ter algumas das produções nacionais, a articulação para a Lei 12.485, começa a se discutir a necessidade da formação de obra qualificada, e aí entra o imaginário da Veracruz em São Bernardo do Campo, somado a uma articulação política regional e também na esfera federal. Então, quem estava no poder naquele momento era o Partido dos Trabalhadores, tanto na esfera municipal quanto na esfera federal, e o ex-presidente naquela época era o Lula, né, de São Bernardo, e isso fez com que um conjunto de fatores fez com que, em 26 de novembro de 2012, fosse inaugurado o CAV, que era a primeira fase do projeto de revitalização dos estúdios da Veracruz. Eu não vou contar muito sobre esse projeto de revitalização, senão eu vou ficar minha apresentação inteira falando sobre isso. Mas o fato é que, para dar um breve histórico, em 2012 iniciam as aulas no CAV, inaugura-se o CAV, em 2013 iniciam-se as aulas, em 2015 é feita uma concessão pública que estava dentro do projeto digital para a Telem, que é a empresa vencedora. A Telem não cumpre as suas contrapartidas, inclusive não pagando as pessoas que trabalhavam no CAV. Em 2017, o CAV volta para a Secretaria de Cultura e Juventude. Havia o receio de que o CAV fechasse nesse período, porque havia uma troca de gestão, mas a gestão, ele ficou fechado 6 meses, mas depois as atividades foram, de fato, retomadas. Então, e o projeto original do CAV, ele já passou por inúmeras mudanças, muita coisa aconteceu, como eu falei, eu poderia ficar muito tempo falando dos problemas, das coisas boas, mas ele já deixa um legado, porque a gente vai fazer 10 anos no ano que vem. E que legado é esse? Gente, eu falo a gente, porque por mais que eu seja pesquisadora, eu estou no CAV desde o início, então acaba sendo natural. Então vocês até me desculpem, eu deveria talvez ter um olhar um pouco mais distante, mas não consigo. Qual que é o legado desses quase 10 anos? Primeira questão importante, mais da metade das pessoas que participam do CAV, elas são de São Bernardo, ou pelo menos da região do ABC. Ou seja, a gente tem um impacto regional, um impacto que ele está dentro das pessoas dessa região majoritariamente. Esses dados, gente, uma pesquisa realizada pelo CAV, que está em andamento, ainda não foi concluída, mas está em fase final. São dados secundários, e eu estou acompanhando essa pesquisa no CAV, já trazendo também esses dados para vocês. E acho que um dado muito relevante é a questão da renda. Mais da metade das pessoas que passou pelo CAV diz que a renda melhorou e que se sente mais realizado em relação ao trabalho. E mesmo pessoas cuja renda é a mesma, que é esse laranjinha, a renda é a mesma, mas a pessoa se sente mais realizada com relação ao trabalho dela. Então, outro dado importante é que após se formar, a pessoa continua estudando audiovisual e animação de maneira formal. Então, essa daqui, gente, dá mais do que 100%, que as pessoas podiam assinalar mais coisas. Então, o CAV, ele contribui com a carreira das pessoas no sentido de que a pessoa, ela aprende técnicas, ela conhece pessoas, ela adquire repertório. Então, lembrando que o curso do CAV é um curso gratuito. Eu ainda não consegui tabular os dados precisos de renda, porque são mais complexos de tabular. Mas a gente sabe, empiricamente, num primeiro olhar, que você tem uma possibilidade de pessoas que não poderiam pagar por um curso de audiovisual. Lembrando que São Bernardo é perto de São Paulo, mas é longe de São Paulo.
Então, você tem um caminho para a inserção no mercado. Outro indicativo importante, a gente teve a Lei Aldir Blanc no ano passado. São Bernardo lançou 19 editais com recursos da Aldir Blanc. O edital de curtas foi o mais concorrido na relação candidato-vaga. Mais de 60% dos contemplados, eu estou falando de proponentes, têm ligação direta com o CAV. Lembrando que os professores não puderam participar como proponentes por uma questão técnica da secretaria. Então, a gente está falando basicamente de egresso ou ex-professores do CAV. E em todos os editais culturais de São Bernardo, houve pelo menos um contemplado como proponente, fora as pessoas, todo mundo trabalhando num projeto um do outro. Nos editais das 7 cidades do ABC, que tiveram contemplados com passagem pelo CAV. Eu só não consigo afirmar todos, porque eu ainda não levantei todos, mas dos que eu levantei, tem contemplados do CAV. Ou seja, de fato, tem movimentado a cultura. E aí a gente pensa, né, indo lá para o Bourdieu, para colocar também um pouco de teoria aqui, nos capitais do Bourdieu, econômico, simbólico, cultural e social. E o CAV, ele permeia esses espaços e ele contribui aqui na possibilidade de geração de emprego e renda. A gente está falando de capitais econômicos. Uma parte que eu acabei pulando, que é importante dizer, é que a gente hoje discute o termo economia de cultura e economia criativa. Então, existe também uma mercantilização da cultura, obviamente sempre precisa se tomar cuidado para isso, né, porque não é só isso a cultura, mas, de fato, a cultura pode ser responsável pela renda. Deixa eu só seguir, já estou acabando, gente. Formação continuada, fortalecimento das produções locais, por meio do contato entre participantes e agentes do mercado, formação continuada de alunos, educadores, a formação de coletivos e produtoras formais, pelo menos 20 CNPJs, o estímulo que a gente está falando de cultura ao pensamento crítico, a formação de cidadãos e cidadãs, a formação de público para o cinema nacional, e isso daqui eu gostaria de destacar, e a formação de público atuante nas redes, aqui estou falando diretamente do Jenkins, porque assim, é a pessoa que produz, mas ela entende os signos, entende o que está produzindo. Não estou aqui, não é um trabalho que está avaliando o tipo de produção, mas são pessoas que produzem, que são atuantes nas redes e produtoras. E o efeito multiplicador por meio de egressos e pessoas que formam pessoas dentro e fora de suas comunidades. E antes de encerrar, eu queria lembrar do papel do Estado. Então, quando a gente fala do Estado e quando a gente fala de inovação e de pesquisa, o Estado está presente nessa esfera aí de quase 10 anos do CAV. E sem Estado não haveria o CAV, o Estado com E maiúsculo. E eu acho até curioso que o CAV ele vive e sobrevive dentro de duas gestões que têm pensamentos, inclusive, distintos sobre a cultura. Então, mas ele ainda existe. Então, as coisas precisam também passar pelo Estado, porque eu até uso aqui a analogia das categorias de base. Então, no futebol ou no esporte, quem fomenta a categoria de base dificilmente vai ser o setor privado, tem que ter o dinheiro público, porque muitas vezes isso é, entre muitas aspas, a fundo perdido. Então, quando a gente está falando de cultura, e se a gente quer ter resultados da cultura, se a gente quer que a cultura gere renda, se a gente quer que os nossos filmes sejam vistos e a qualidade deles melhore, a gente precisa investir na base, Estado, é preciso que se invista na base, é preciso haver dinheiro público nisso, e o CAV é um exemplo de como um investimento público na região metropolitana pode levar resultados desses alunos que estão aí saindo Brasil adentro e Brasil afora, e eu nem tive tempo de falar dos festivais e dos projetos que tiveram sucesso. Gente, é isso, muito obrigada, e ufa, foi. Muito bom, porque é tão importante você falar dos festivais, porque é tão importante. Você tem 1 minuto para falar dos festivais, Ruth. Sobre os festivais, a gente tem uma série de projetos. Então, por exemplo, vou citar o Clausura, né, que é um dos mais importantes, de uma turma que se formou em 2016, que são alunos que... é o TCC desse grupo. Esse filme foi para festivais nacionais, foi para festivais internacionais, foi licenciado em canais de TV.
A gente tem filmes que foram para mostras, e mesmo os filmes que não tiveram essa trajetória de sucesso, eles fazem parte de um processo de aprendizado. Não importa, às vezes, o trabalho final, se a gente olhar o produto é fraco, mas a gente tem o processo. O que levou. E aí eu posso citar, é um grupo das meninas que é Beat. Ai, Beat com. Beat não é. Meu Deus, me fugiu o nome. É um filme sobre funk e a questão feminista do funk. Essas meninas fizeram esse filme na faculdade. Aparentemente não tem nada a ver com CAV. Mas elas primeiro fizeram o CAV. Elas tinham 16 anos, era uma turma bem novinha. Fizeram o CAV. Entraram na faculdade com uma maturidade que elas não teriam. O trabalho do segundo semestre delas é um trabalho muito fraco, se você olhar em termos somente o produto. Mas houve um aprendizado. O TCC dessas meninas, que é o Crisálida, é incrível. Aí essas meninas vão, fazem faculdade, 2 delas na mesma turma, fazem esse filme maravilhoso, premiadíssimo, que está no Canal Brasil. Ou seja, olha essa trajetória. Então, e isso é política pública. Então, talvez se não fosse o CAV, elas nunca teriam se encontrado. E era por isso que eu queria que você falasse do festival. Obrigada, Dê. Muito legal, parabéns. Aí o som, viu como vale a pena esse minuto da Dê, você que lute? Eu sabia, eu sei do que eu estou falando. Ailson, agora olha a sua missão, Ailson. Vai com tudo, vai lindo, porque eu tenho certeza que agora vai render um caldo. Boa tarde, pessoal. Só um minutinho que eu estou compartilhando o arquivo, tá? Vocês estão vendo? Estão me ouvindo? Sim, senhor. Lindo, lindo, lindo. Vai. Vou colocar para cronometrar. Então, boa tarde, pessoal. Me chamo Ailson e eu vou apresentar minha pesquisa de iniciação científica que está em andamento ainda, com o título Mediatização pela Perspectiva da Educação Popular. Então, vamos pensar um pouco sobre a questão da educação, né? O ideal dela é assegurado enquanto um direito social e que busca um pleno desenvolvimento humano, do preparo da pessoa para cidadania e qualificações de trabalho. Porém, na realidade, a prática de uma educação que possa ser emancipatória e provida pelo Estado, ela esbarra em vários obstáculos que se caracterizam por problemas estruturais. Então, aqui a gente está falando sobre a questão financeira, problemas pedagógicos, um projeto de sucateamento, entre outras coisas. E aqui estou falando principalmente da escola pública, tá? Nessa questão de uma educação mais básica, e ensino médio, ensino fundamental. E aí, contrapondo essa realidade de sucateamento, etc., existe uma manifestação de uma ação coletiva chamada educação popular. Então, surge, como contraponto a esses meios tradicionais de uma educação gratuita, né? E elas podem se manifestar de diversas formas, e para essa pesquisa a gente está focando principalmente em cursinhos populares ou cursinhos comunitários, que são pré-universitários. Então, essa emancipação que eu comentei, ela pode ser entendida, então, como uma transformação social e cultural com a libertação do ser humano. Então, aqui, muito numa ideia de encontro com Paulo Freire. E esse processo é construído através de luta e resistência das classes populares e é formulado e vivido enquanto educação e política. Então, ela busca, através dessas contribuições no processo da emancipação humana. O Paludo nos ajuda a entender algumas características, né, desse processo de educação popular. Então, é uma associação comunitária, então, através da sociedade civil, sem fins lucrativos, então, enfim, e ela atende pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Essas situações, esses movimentos, surgem principalmente da negligência do Estado. Então, são atividades da sociedade civil tentando suprir essas demandas que o Estado não atende. E aí, pensando um pouco agora de partida para a pesquisa, né, então, existem essas várias organizações de cursinhos populares, trabalhando em educação popular, e elas enfrentam diversos desafios. Então, cabe questionar como essas organizações se movimentam para atrair e despertar o interesse do seu público. Então, aqui a gente está falando sobre alunos que podem participar do projeto, voluntários, então, porque esses projetos são construídos principalmente por uma questão voluntária, e também como eles asseguram suas práticas educativas em um contexto de isolamento social, né? Garantindo sua visibilidade pública e preservando suas atividades educacionais, porque na nossa pesquisa a gente fez esse recorte temporal da pandemia de 2020 até agora. E aí, pensando um pouco sobre essa questão da visibilidade pública, ela pode ser entendida, então, como uma parte da vida coletiva, socialmente construída e partilhada
no qual se constrói conhecimento, opiniões, ideias e conceitos e impressões sobre aquilo. Então, pensando um pouco nos nossos objetivos, né? Então, relatar um breve histórico do cursinho estudado e o papel desempenhado, analisar as peças de comunicação e de mídias sociais, considerando, então, seus objetivos e funções durante esse período, e analisar os bens simbólicos oferecidos pelo cursinho, associando um contexto socioeconômico, étnico-racial, de gênero, em relação às atuações. A metodologia, então, aplicada foi um levantamento bibliográfico, então, relacionando autores das áreas de pesquisa, das áreas de movimento social, comunicação, identidade e educação. Também tivemos um estudo de caso, então, que pode ser definido como um método de olhar para a realidade social, de investigar empiricamente um fenômeno contemporâneo, e coleta de dados, então, levantando dados a partir das comunicações oficiais, relatos de integrantes, sendo, portanto, divididos em dados gerais e peças de comunicação. Então, nesses dados que estamos levantando ainda, que é uma pesquisa em andamento, então tem material de comunicação gráfica, audiovisual, entre outros. E, por fim, fazendo uma análise de conteúdo, né, que visa aplicar procedimentos sistemáticos e objetivos na descrição de conteúdos e indicadores que permitam fazer inferências nessas mensagens e nesses materiais produzidos. Para começar, então, essa questão do desenvolvimento da pesquisa, né? Então, a gente foi, falo a gente por conta da orientação do professor, né? Foi pensar, então, essa questão da mediatização. Então, essa dinâmica é apontada como material relevante para se pensar a construção de uma sociedade que cerca e perpassa as atividades do cotidiano em dependência às mídias. Esse processo também pode ser observado, de mediatização, ele não se limita apenas a estruturar e propagar uma mensagem por meio da mídia, e etc. Ele está muito mais numa questão de uma organização social em torno da mídia. Então, desse jeito, surgem moldes específicos de articular uma sociedade por meio da relação que as mídias possibilitam. E esse processo acaba por inserir movimentos sociais. Então, esse cursinho popular se caracteriza como um movimento social, e inserir esses movimentos sociais ou mudar a maneira como esses movimentos sociais se comportam nesse ambiente mediatizado, no ambiente virtual e etc. E aí eles também estão buscando essa efetividade de visibilidade, efetividade das ações educativas. E a gente chega no nosso objeto de estudo, né? Então, que é o Cursinho Popular Carolino de Jesus, que se caracteriza como um movimento social, que se mobiliza através da educação, de forma autônoma, busca promover a garantia de direitos básicos. Essas ações buscam condições de vida mais dignas, pautadas pelo desejo de interferir no processo histórico e sua vontade de posicionar-se enquanto sujeitos. Assim, os cursinhos populares se colocam como tentativas de transpor as condições de vida que estiveram imersos e projetos políticos educacionais de fazer e não apenas reclamar o direito. É uma frase que o Lucas Alves, um coordenador desse cursinho, sempre fala nos discursos que ele faz, etc. Precisamos construir sonhos com as próprias mãos. Então, agir mesmo, agir na realidade, quase colocar a mão na massa. Então, aqui estão alguns resultados preliminares, né? Então, o cursinho mesmo, ele surgiu em 2010 como parte da rede de movimento Rede Emancipa, que é uma rede de cursinhos populares que está presente no Brasil inteiro. Em 2016 passa a ser autônomo, então ele desvincula-se da rede e começa a atuar de forma independente. E em 2017 acontece o momento de surgir a necessidade de uma construção de uma identidade organizacional própria, que produzisse materiais que atendessem às demandas da instituição. E a gente pode entender essa identidade organizacional, então, como crenças e valores compartilhados pelos membros sobre o que é central, distintivo e duradouro na organização. Essas características não podem ser mensuráveis, mas podem estar presentes em diversas ações da organização, como, por exemplo, seu discurso, posicionamento ideológico, etc. E aí, nesse processo de construir uma identidade organizacional própria, o cursinho, então, começa a ter um olhar mais atento para os meios de comunicação, e aí desenvolve, por exemplo, uma identidade visual própria, e etc. Começa a se posicionar, né, enquanto uma instituição. Então, essa identidade organizacional provoca uma identidade coletiva. Então, enquanto movimento, essas organizações podem ser compreendidas como um novo sujeito coletivo, ou seja, onde se elaboram identidades, se organizam práticas através das quais defendem-se interesses, expressam-se vontades e constituem identidades, marcadas por interações, processos de reconhecimento, que são mutáveis e intercambiáveis. Então, existe essa troca dentro do movimento, né, para construir essa identidade coletiva. Essa identidade coletiva também coloca os movimentos sociais uma elaboração do que somos nós e que vai diferir o que são eles. Então, assim, eles não necessariamente são, tipo, adversários, podem ser parceiros, etc., mas existe esse reforço de uma identidade do que é aquele movimento. E a Nilma Lilo Gomes ainda define esse movimento, ainda define que esses movimentos são capazes de produzir um discurso, articular possibilidades aos indivíduos e de fazer e se reconhecer novos significados. Então, através disso, fomos no site da instituição e pegamos um trecho do Quem Somos, né?
Então, aqui são aspas. Sempre ao lado sul do mapa, nossa casa é a periferia do Capão Redondo. E é através da educação que buscamos transformar a realidade, propondo um espaço de educação popular que desenvolva autonomia, fortaleça o sujeito na luta pelas superações das opressões sociais. Somos a narrativa periférica, cuja voz é a composição das nossas vozes. Cursinho, porque oferecemos aulas preparatórias para a universidade. Popular, porque acreditamos que a educação é um direito e não uma mercadoria. E Carolina de Jesus, porque se a luta fosse uma pessoa, com certeza seria uma mulher preta e periférica. Então, algumas considerações sobre esse trecho do que somos, né? Então, existe essa importância de um posicionamento institucional, através das manifestações, apoiadas em suas ações, e relevância na construção de um discurso que seja coerente com suas atividades, e que também evoca símbolos e elementos identitários. Então, como localizar-se enquanto uma organização periférica, que ela está inserida naquele espaço onde vai atender pessoas de uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, coloca como uma organização coletiva, então, uma construção de muitas vozes, e a própria ressignificação, apropriação e personificação de um movimento de luta, enquanto uma mulher preta e periférica, apoiada na figura de Carolina Maria de Jesus, que é uma importante escritora negra brasileira. Assim, esse discurso tenta dialogar com o público e também com o território com que ele está inserido. Com uma outra etapa da pesquisa, então a gente tenta analisar a presença do cursinho no digital. Então a gente voltou para as redes sociais e fez uma tabulação das suas publicações durante o período de isolamento social. Então, esse recorte está de março a novembro de 2020, através do Instagram, Facebook e YouTube. Ao total foram feitas 53 publicações, em que 8% dessas publicações são publicações voltadas para orientações de alunos. Então, assim, durante esse ano de pandemia, eles mantiveram as atividades à distância, as atividades do cursinho, e essas orientações foram voltadas para questões de vestibular, dicas, datas, etc., 5,2% das publicações são voltadas para o institucional, então, falando da figura da Carolina Maria de Jesus, ou falando sobre atividades internas da organização, como atividades formativas e planejamentos. 12,1% foram publicações sobre posicionamentos políticos. Então, aqui a gente tinha principalmente publicações como notas de repúdio a atividades políticas, a questões que de alguma forma impactavam a presença e a existência do cursinho e que fazia necessário se posicionar. E 74,1% foram atividades educativas. Então aqui a gente tem, né, então, atividades de podcast que foram produzidos, aulas ao vivo, chamando para eventos, formações, etc. E aí uma coisa que é interessante a gente colocar aqui também é que o principal conteúdo, que foram publicações de atividades, eles possuem uma média de 40 curtidas, assim, isso aqui pensando principalmente no Instagram, tá? Possuem uma média de 40 curtidas. Em comparação ao posicionamento político, que extrapola o limite dos alunos do cursinho, né, que é o público-alvo neste caso, possui uma média de 159 curtidas. Então, esse contraponto, né? Então, esses conteúdos geram mais engajamento. E aí, pensando um pouco, então, sobre essa questão da formação, como eu falei, né? No começo desse ano, eles tiveram uma formação sobre educação e mídia para debater sobre essa questão de pandemia e de como fazer as atividades educativas durante esse ano. E eu separei duas falas que foram as que eu achei mais interessantes no meio da discussão, né? Então, a educadora 1 fala: qual é o papel educativo que os meios de comunicação assumem? A mídia chega antes da escola e não vai embora. A subjetividade é construída através da tecnologia e através do entretenimento. Já o educador 2, em um outro momento da discussão, ele traz a seguinte reflexão: não é brigar com a tecnologia, é saber como aplicar isso nos meios de um projeto político-social. Devemos construir uma educação que dialogue, que permita ação, reflexão, ação, que são ideias aqui de Paulo Freire, principalmente, né? Então, algumas considerações finais. Cabe, então, destacar que essas ações educativas da organização acabam por limitar-se através da plataformização, então, tendo que se reorganizar através dos recursos disponíveis. E um outro ponto que vale colocar em pauta é a lógica do algoritmo, né, das redes sociais. Então, ela é mercadológica, é através do acúmulo do capital, então, assim, visibilidades com muito conteúdo estão atreladas principalmente à questão do impulsionamento. Movimentos sociais, principalmente, não possuem esses recursos financeiros para impactar seu público. Então, como próximo passo da pesquisa, a gente tem que identificar como que essas mensagens são percebidas pelo público e entender qual é o impacto efetivo das ações de comunicação e educação do cursinho durante o período da pandemia. Esse é meu referencial teórico, é isso. Muito obrigado. Eu tinha quase certeza que esse mediatização tinha nome e sobrenome. Eu sabia, assim, eu falei, cara, eu conheço esse termo, eu sei de quem se trata. Nosso querido Dani. Sim.
Nosso querido Dani, é seu e meu, sabia? Eu, você e eu juntinhos. Primeiro, parabéns, Ailson, belíssimo trabalho, lindo, lindo, lindo. É, assim, uma das coisas que eu fiz várias anotações legais que dialogam, você e a Dê dialogando, pareceu uma conversa. A Dê puxando um pouco mais para a coisa do audiovisual e dessa produção, e por isso que eu conheço o trabalho da Dê, e por isso que eu falei, fala do festival. E exatamente essa fala do festival, por quê? Porque eu sabia um dos produtos finais do festival, e eu realmente... tem algumas coisas que são engraçadas, e eu vou começar as provocações com vocês exatamente assim. Eu vim de uma época no mundo, quando o mundo era lá em 1900 e muitas bolas, a escola pública era uma das melhores histórias de todos os tempos. Assim, se brigava a tapa para entrar na escola pública. Por quê? Porque ela era incrível. Ela fazia os melhores profissionais, ela tinha a melhor qualidade educacional, os melhores professores estavam na escola pública. E eu assisti esse primeiro momento do degladiar para ter uma vaga na escola pública, ao momento 2, que é a escola pública se dissolvendo por uma questão de políticas públicas, por uma questão de governança, por uma questão de falta de visão governamental de forma geral. Eu não estou falando de partidos, eu estou falando de política de Estado, que é aquela de longo prazo, aquela que olha realmente para a educação como um caminho para o desenvolvimento de uma nação, coisa que a China faz, coisa que alguns países da Europa fazem com muito sucesso, e coisa que a gente, aqui por algum motivo, sabe Deus qual, a gente acha que não é um investimento, é um gasto, que é muito esquisito. Mas sim, eu acho, e acredito sim no papel do Estado, trazendo um pouco para você e para o Ailson essa discussão, exatamente porque o Estado, sim, ele tem a função de educar em todos os aspectos, não só do ponto de vista da criação das oficinas, da criação dos pequenos trabalhos, mas ele tem a função, de fato, de educar de uma forma muito mais consistente, uma forma bastante produtiva do ponto de vista da criação da cultura. E aí essa fala do Ailson é inspiradora, porque mediatizar é criar experimentação e é criar cultura, de certa forma, como disse o orientador, que também é o meu orientador. E aí você pega e chuta assim, você manda uma no meio para quem quiser, que precisamos construir sonhos com as próprias mãos. Poderosíssima essa fala. E a D criou, e aí vem a cola dos dois, a D cria e faz parte de projetos que fazem sonhos construídos com muito suor, com o CAV, com as próprias mãos. O que é absolutamente incrível, e assim, a gente sabe o quanto a gente tem que dar porrada em ponta de faca quando a gente está falando de educação, realmente. E de certa forma, esse plantar futuro significa plantar novas formas midiáticas, plantar novas produções, novos olhares, não é aquele olhar do mimimi, momomó, mas aquele olhar vitorioso que um dia a Vera Cruz tentou colocar, e aí a minha tristeza com a Vera Cruz, porque a Vera Cruz, ela tinha um sonho de realmente ser a Hollywood brasileira de verdade, com tudo e por tudo. E aí, assim, o desencantamento disso, de certa forma, é um negócio bastante complicado, mas eu queria que, justamente dentro desse pano de fundo, assim, me alongando para burro na visão de vocês, eu queria que vocês me dissessem quais são os caminhos pela frente. Esquece o Jair agora não interessa. Olha para daqui a 10 anos, aonde a gente vai estar daqui a 10 anos? Aonde a gente consegue estar daqui a 10 anos? Assim, embora eu sou uma pessoa terceirizada, que é muito doido isso, porque eu não sou funcionária pública, né? E acredito no Estado. Então,
E eu acho que quando a gente pensa em política pública, a gente olha o futuro da política pública, a gente tem que olhar quem está na esfera e pode fazer alguma coisa por você. Por exemplo, para isso ficar menos abstrato. Aqui a gente tem os profissionais técnicos da Secretaria de Cultura. Então, e nem todos esses, e não é uma questão de alinhamento com a atual gestão ou com a gestão antiga, mas é conversar com esses profissionais. E eu acho que uma das melhores formas de você seguir um projeto é você, de fato, fazer esse projeto acontecer. Enquanto o CAB tem aula, o CAB teve muitos hiatos, assim, e quem segurou, assim, os rojões? Durante os hiatos, até que fosse possível, foi o corpo docente, foi o núcleo de produção, que são os técnicos que trabalham aqui, foram pessoas da Secretaria de Cultura, então, e pressões dos alunos, claro, que são figuras centrais também, e são essas figuras, os atores do espaço, que ocupam o espaço, seja ele físico, seja ele virtual, são as pessoas que fazem com que o projeto resista, o projeto exista e o projeto resista. A gente está aqui no CAV, inclusive hoje está tendo uma manutenção, uma limpeza, assim, o retorno do espaço, das pessoas ao espaço, gera demandas para que esse espaço que está em condições de sucateamento resista. E aí eu acho que eu vou até puxar o Alisson, nossa, a gente errando seu nome, desculpa, Ailson. É culpa do vôlei, tá? Então, que é exatamente essa coisa, como lidar com o sucateamento. Você falou muito bem sobre as pessoas ocuparem, as pessoas baterem na porta da secretaria e dizerem, olha, e aí? Muito legal, e aí? Ailson, eu tô que nem a D, assim, você deve estar xingando a gente, tipo, muito do tipo, pessoa, pelo amor de Deus, aprende a falar meu nome, pô! Mas, Ailson, e aí, assim, o pessoal aqui tá ficando louco e eu vou fazer uma liberdade, eu vou fazer uma libertinagem, vou trazer duas pessoas para o nosso debate que são riquíssimas para contribuir com isso, que é a Tati e a Nara. Quero trazer as duas para esse bate-bola incrível, porque as duas têm um repertório fantástico para falar também. Mas, assim, Ailson, por que não gera? E aí, secretaria? E aí, hello? E aí, você fez um comentário bastante importante. Quando você vai nas mídias, você vai lá nas mídias e fala assim, cara, quando a gente fala de política e forma geral, isso engaja muito. Quando a gente mostra atividade, engaja pouco. Aonde que está esse meio termo? E aí? Aonde é o ponto de interesse? Daqui a 10 anos estamos aonde? Realmente, só para complementar um pouco a fala da Denise, eu também acredito no Estado, tá? É que é mais um apontar o dedo do tipo assim, olha, o Estado não está suprindo uma necessidade e por isso que outras pessoas acabam tendo que tomar as rédeas e tocar isso, que é uma infelicidade, né? Então, assim, por exemplo, o cursinho, ele funciona dentro de escola pública, da região aqui do Capão Redondo, né? Da periferia do Capão Redondo. Então, essas iniciativas acabam também por tomar conta do espaço público. Então, assumindo uma presença do Estado que se faz ausente em muitos momentos. E aí você colocou, Valéria, você colocou essa questão do porquê que esses posts, né, de posicionamento político têm muito mais engajamento. Eu acredito que seja muito por uma questão de que isso acaba extrapolando um pouco não o foco, mas extrapolando os limites do que seriam os alunos ali do cursinho, sabe? Então, assim, para eles também, para esses alunos e alunas, mas isso acaba tomando uma outra proporção porque atinge outras pessoas. Então, e aí existe uma coisa também de um ativismo cibernético, eu não sei muito bem, em que as pessoas se sentem mais seguras de expressar opiniões políticas, às vezes na internet, então elas acabam se colocando, se expondo, né? Então, assim,
não faz problema eu compartilhar isso aqui, porque aqui é um ambiente seguro, a internet é esse ambiente seguro, e é legal que você ganha pontos ali com a galera que também está alinhada politicamente com você. É tipo então, uma militância, assim, eu vou militar pela causa para dizer que eu sou bacana, né, de certa forma. Não, eu acho que tem isso também, mas eu acho que esses posts acabam gerando mais engajamento, porque extrapola o que seriam apenas o ideal do cursinho, sabe? Então, ele extrapola para outras pessoas e são temas que estão em pautas. Então, assim, às vezes uma atividade do cursinho parece até um pouco deslocada da realidade, porque ele ainda está trabalhando no vestibular, né? Então, ele está pensando nessa questão do vestibular. Então, às vezes é uma coisa que nem aula, né? Então, tipo, é uma coisa ali que está acontecendo, que pode ser dada hoje ou amanhã. E aí essas questões de um posicionamento político são coisas que estão acontecendo hoje, sabe? Então tem essa coisa talvez mais do imediatismo, de coisas que a pessoa... Ah, eu vi isso no jornal, tô vendo no Facebook, olha o cursinho aqui também falando sobre isso, se posicionando sobre isso, e etc. Então acho que são essas coisas que acabam colaborando com esse tipo de conteúdo, acaba tendo esse engajamento maior. Show de bola. Darinha, traz para o povo um pouquinho dessa história da Carolina de Jesus, que é linda essa edição. Na hora que ele estava falando, eu estava justamente, eu tenho esse livro em algum canto, e eu tenho de fato traz para eles, Darinha. Minha cachorrinha quer participar aqui, mas ela já sossegou. Quando ela é quieta o tempo inteiro, mas quando late tem um vozeirão. Eu estava lembrando, né, Val, né? Bom, queria primeiro parabenizar as duas apresentações excelentes e da obra, né, da Carolina de Jesus, e especialmente dessas edições, né? A Companhia das Letras está reeditando, né? E não é só um trabalho de fazer uma republicação, assim, também tem uma curadoria ali dos textos dela, um resgate dos originais dela, né? Porque ela ficou conhecida pela publicação dos diários que o Audálio Dantas, né, jornalista, resgatou, e entre aspas, né, a gente fala que ele descobriu, mas é que nem o descobrimento do Brasil, né, descobriu, mas já estava lá, assim, aquela coisa meio, com aquela posição dele bem intencionada, mas em diversos níveis, tanto quanto paternalista, né, e fez ali aquela edição dos textos, e ela ficou muito frustrada com a forma como a obra dela foi publicada, até porque ela também produzia ficção, né, mas ela nunca foi reconhecida como autora de ficção, aquela coisa, né, você deixa a pessoa que é da favela publicar, aquilo tem valor enquanto ela está falando da realidade dela, né, se ela quer falar de ficção, de questões líricas, já não tem espaço. E agora a Companhia das Letras tem feito esse resgate, né, uma comissão editorial com a Conceição Evaristo e com a filha da Caroline, e elas estão resgatando as obras, né, os originais, tem cadernos dela espalhados aí pelo país todo, e aí é muito bacana esse momento também, né, de resgate da obra dela e de olhar de um outro jeito para a obra dela, e acho que é bacana, né, ter essa figura como patrona aí do cursinho, acho que isso diz muito também, né, Ailson, e aí pensando no seu trabalho e no da Denise, os dois têm muito claramente essa questão, acho que da resistência, né, acho que os dois falam muito de resistência, falam muito da relação com o político, não o político partidário, mas o político da coletividade, acho que nos dois casos a gente tem isso, né, e a educação, né, e aí fiquei pensando muito, acho que talvez, como eu sou orientadora da Denise, eu já acho que talvez não encaixe tão bem, mas depois a gente até pode conversar, mas talvez no do Ailson, sim, Ailson, se você for levar essa pesquisa adiante, só um pitaco mesmo, você traz bastante o referencial ali da mediatização, né, que acho que tem tudo a ver, é muito legal, né, o Dani todo ali, né, o orientador todinho, acho que é maravilhoso pro seu trabalho, mas acho que talvez também, viu, Ailson, você possa entrar também pela chave da educomunicação, um pouquinho aquele debate, né, do Ismar de Oliveira Soares, do grupo ali da ECA, né, então Adilson Citelli, o Ismar, um pouquinho esse pensar, né, esse projeto nessa chave, assim, acho que de repente até, pegar essa bibliografia, eventualmente amadurecer aí o projeto, né, lá na ECA tem até o curso de especialização, né, você falou que está já formado, tem um curso de especialização em lato sensu, né, em educomunicação, então de repente pode, né, acho que tem bastante a ver, e sem dúvida, a Cecília, com certeza, Isaac, super bem lembrado, né, a Cecília também, pois é, trabalhando ali com a comunicação comunitária, né, com as formas de comunicação alternativa,
vai também conversar muito com esse trabalho, assim. Então, acho que, né, dá para você até expandir, no sentido de levar adiante esse projeto, deixar morrer, né? Porque você vê como o tema tem relevância para um campo de estudo pela quantidade de entradas teóricas que você consegue fazer, né? Ele está muito bem inserido no campo e é muito relevante. Então é isso, querido. Parabéns, viu? Parabéns aos dois. Obrigada, Narinha. Tati, quer comentar? Eu tenho certeza que você também vai trazer um olhar bacana aqui. Oi, gente. Estava também, assim, não preparada para participar, mas parabenizar as pesquisas, não só as pesquisas, mas, né, a apresentação, que é um momento, né, reduzido, mas que realmente dispara a vontade de continuar, a compreensão dos caminhos e de todo o levantamento que vocês se propuseram a fazer. Né, fico bem feliz de estar sendo abordado esses assuntos, e vocês aí, né, a parabenizar também a organização por ter colocado vocês juntos, né, que às vezes pudesse parecer óbvio, mas não é tanto, né, precisa ter uma sensibilidade. Era sutil. Não, sabe por que eu te coloquei? Para você dar aquela fala inspiradora pro Ailson, para que ele venha para o mestrado, entendeu? Aquele toque inspirador, é só por isso que eu te coloquei. Então, Ailson, eu acho que já, né, o convite já está feito, aí você já foi provocado pelo bichinho da pesquisa, e eu acho que vai ser muito feliz para você e para todos nós, né, você poder aprofundar um pouco mais. Tem o Murilo aqui, Murilo fez iniciação e agora está aqui com a gente, entrando, né, Murilo? Tenho certeza que tem outras experiências aí de pessoas que acho que é um desperdício não dar continuidade a um trabalho como esse, como sugeriu a Nari. Eu também já pensei em outras coisas, como, né, a partir do Quinofórum, que foi um próprio método, né, de processo de formação audiovisual, e que se disseminou, saíram muitas pesquisas, né? Eu acho que a Denise sabe muito mais que eu em relação a isso, mas realmente tem uma vertente grande sobre o impacto, né, dessas formações na questão do ensino, de aprendizagem e principalmente das produções nacionais, como foram sendo modificadas em cima desse outro público. Então, são várias vertentes, né, que podem ser apresentadas aí. E parabéns, gente. Muito legal acompanhar. Vambora, Ailson. Vamos com a gente. Valeu, Tati. Desculpa te pegar prevenida, mas assim, é que você tem a fala inspiradora. Sabe aquele negócio assim, como o Dani não tá aqui, só tá Nara, tá você, assim, né? Aí, assim, as falas inspiradoras, elas chegam, né? Então, assim, a Nara fez o tecido, daí você mandava aquela fala inspiradora, daí o cara, tá bom, ok, você venceu, batata frita. Estou aqui para representar o Dani, que é meu parceiro, então... Isso, né? Vou ver se eu representei de algum modo, para ele não ficar bravo comigo, então. Não, tá representado. Mediatizamos o Dani, tá feito. Valeu, Tati. Eu queria fazer só um comentário sobre a questão da política pública, né, e puxar o gancho, né, do que a Tatiana falou, né, do Fórum. Acho que quando a gente pensa em educação, e seja ela de qualquer área, né, e no caso da educação audiovisual, não é só a educação no sentido de fazer. A gente tem uma escola aqui próxima, que é a Escola Livre de Cinema de Santo André, que tem uma proposta totalmente diferente do CAV. Não necessariamente melhor ou pior, que é diferente do Quinofórum. Mas só o fato de você colocar as pessoas em contato com linguagens audiovisuais, em contato com pessoas que fazem o audiovisual, seja via formação, então uma pessoa, sei lá, que fez faculdade, mestrado e tudo mais, ou um videomaker. A gente tem um cineasta aqui em São Bernardo, que é o Milton Santos, ele não estudou formalmente, mas ele tem mais longas do que muito cineasta formal. E essa relação, ela vai fazer com que o campo e com que o meio cresça,
E é isso que vai gerar, inclusive, respondendo a pergunta, eu fiquei pensando sobre ela, né, dos 10 anos, é isso que vai gerar atores que vão olhar para frente e vão dizer, tá, eu quero produzir. E produzir na capital é difícil, produzir na região metropolitana é mais difícil, produzir no interior vai ficando cada vez mais difícil, mas se eu tenho um núcleo de produção estabelecido naquela região, eu vou, de alguma forma, movimentar a cultura, vou movimentar a economia, porque a gente hoje vive essa discussão, e é uma discussão válida, a gente vive num mundo onde as pessoas precisam também que o seu ofício gere renda. E aí sim eu vou criar um mercado, e aí depois entra o setor privado. Porque a gente tem que pensar na política pública e pensar também toda a cadeia, e pensar também que isso vai talvez virar uma empresa, e essa empresa vai produzir, e não vai ser um produto cultural. E tudo bem. E outro grupo vai ser um grupo que tem um viés super cultural, super experimental, e essa mistura, a cadeia, a mistura, não pode ser nem lá nem cá. A gente tem que ter todo mundo, tem que ter a cadeia funcionando. E é isso que eu, otimista que sou, espero para daqui a 10 anos. Muito legal. E essa tua fala ela é muito legal, justamente porque quando a gente olha para daqui a 10 anos, e aí juntando o Ailson e a fala dele, de mediatização, o mediatizar, principalmente, assim, é uma tendência, a gente sabe que o digital está aí, a gente está vivendo graças ao digital, de alguma maneira, a gente está sobrevivendo a tudo isso. A educação não se foi 150% por conta do digital, não estou dizendo que foi a salvação, porque está longe disso, muito pelo contrário, a gente se apoiou na primeira árvore que tinha, que era a árvore da internet, e lute, faça como der, e a gente sabe muito bem disso, mas pensando numa tendência híbrida e pensando em 10 anos, trazer para dentro dessa cadeia, esse produtor que é o cara que, você bem falou, é o cara do celular, é o cara que está na periferia, mas ele é o cara que ele tem um olhar crítico, ele tem um olhar do papel de fala mesmo, muitas vezes ele está com o celular na mão, não estou falando que a conexão de internet dele é ótima, estou dizendo que ele tem um celular na mão, cuidado aí. E esse cara, ele captura as situações. E essas micro-histórias, elas vão compondo as grandes narrativas, esses micro-contos, de alguma maneira, e é o que você está falando, eles começam a ocupar os seus espaços, até que em algum momento esse negócio, de fato, até pela própria economia colaborativa, pela economia criativa, pelo aquilo que se desenha para frente, eventualmente a gente pode encontrar um negócio, de fato, e um negócio onde o brasileiro, e nesse sentido, e até colocando a cena do papel de fundo do cinema brasileiro, e não é meu papel de fala, cuidado aí, mas nesse sentido, o brasileiro, quando se propõe a fazer qualquer tipo de produção audiovisual, de qualquer espécie, ele é muito criativo, ele tem um olhar muito bonito, às vezes poético, às vezes eu fico brava com o cinema nacional e com o cinema brasileiro, não pela sua produção, mas pela forma cruel como apresenta a realidade. Eu fico falando, pô, você está vendendo isso lá fora, é isso que você quer vender, essa imagem que você quer passar, mas ela é uma imagem que ao mesmo tempo é uma imagem de crítica, uma imagem de pedido de socorro, é uma imagem de me tira daqui, ou vamos construir alguma coisa melhor, um acorda para a realidade, que esse é o outro lado dessa construção do cinema brasileiro. E aí isso me dá um pouco de pena, porque a Vera Cruz, ela tinha aquela coisa mais Hollywood, mais a produção, do estabelecer a indústria e fazer as grandes produções, e meio que são contraponto contra a própria Globo, e sabe Deus quem, outras produtoras, enfim, ela tinha uma intenção. Ela não tinha um bom plano de negócios, mas ela tinha uma boa intenção.
E aí, olhando essa retomada, olhando tudo isso, e olhando, e daí? E agora? E a gente também sabe que assim, o Estado ele tende a querer participar cada vez menos e menos e menos, mas a gente também sabe que é a função dele fazer. Então, assim, esse toque na porta, esse trazer a coisa da grande periferia para dentro dessa discussão e proporcionar o espaço do debate, eu acho que isso é realmente fundamental e assim, é muito legal a gente tá fazendo essa discussão. Eu sei que naturalmente não é meu lugar de fala, de novo, mas de certa forma eu acabo retomando para 1900 e muitas bolas, quando a indústria de quadrinhos não era nada. E ela era um negócio visto tipo patinho feio mesmo, você estava lá porque sim, porque você era o desocupado da vez. E hoje a indústria de quadrinhos, ela é uma formadora foi formadora de cultura popular, ela é formadora de parte daquilo que a gente tem hoje, de uma maneira ou de outra. E aí eu fico pensando, essa mediatização da educação, das produções audiovisuais, lá daqui a 10 anos, se a gente começar a cuidar agora, talvez não seja um patinho feio. Agora ele é feio, mas pode ser que ele vire um cisne super bacana. Assim, gente, que legal. Vocês querem comentar alguma coisa? Pode dizer que eu falei bobagem, tá, Dê? E aí o som, a mesma coisa. Não, nunca diria que você falou bobagem. Mas a Vera Cruz, a Globo nem existia. Não existia. Assim, ela não existia. A Vera Cruz talvez tenha sido uma semente para isso. Talvez, não sei. Mas assim, ela queria ser uma Hollywood de verdade. E talvez se a Vera Cruz tivesse existido, a Globo não teria existido. Acho que aí são muito cis, né? E também essa discussão aí, falando de pesquisa, é até curioso isso, né? Passei muito rápido, depois pela história, porque a ideia não é falar da história. Já tem muitos estudos sobre a Vera Cruz, estudos bons, e a ideia, o que importa na Vera Cruz nesse estudo é contar essa coisa do legado, desse legado do imaginário. E depois, né, é um estudo, talvez pelos documentários históricos, assim, um olhar para o passado pensando no futuro. O que o futuro nos reserva, né? E acho que, por isso, falamos tanto de educação aqui também. Mas muito legal, Dê. Muito bom. Aí o Som quer falar alguma coisa para fechar? Na verdade, só queria agradecer, na verdade, a participação e a presença de todos aqui na mesa. Muito obrigado, Valéria, pela mediação, foi incrível. E assim, eu acho que na próxima jornada tem que ter uma mesa de educomunicação, alguma coisa assim, porque eu fiquei confuso porque que eu estava numa mesa de cinema brasileiro, confesso, mas fez muito sentido depois, contemplando com a pesquisa da Denise, então acho que faz sentido sim, mas acho que tá aí uma sugestão para a próxima. É a primeira, fica calma, é a primeira. Olha, eu vou contar uma coisa para você, assim, quando a gente estava montando o quebra-cabeça, e montar esse quebra-cabeça seria muito complexo, né? Assim, a sugestão está mais do que aceita e anotada, mas quando a gente começa a montar, a gente fala aquilo ali. E é muito complexo realmente, porque a gente categorizar é esquisito, né? Assim, mas pode ter certeza que a gente vai sim ter uma mesa de comunicação e educação, porque ela se faz necessária. E assim, pode falar, e a Wilson em particular, assim, vou falar para o nosso orientador que você o representou incrivelmente bem. E a Tati está aqui para dizer o quanto isso é verdade, porque se você parar de algum jeito, de alguma forma, a gente vai mandar te matar, mas é no bom sentido, porque trabalhos bons não podem ser largados para trás. Eu sei, ele me falou que você estava fugindo, mas não tem importância. Assim, ó, entenda a situação assim, o Dani é meu orientador no doutorado. Vou viver 4 anos amassando o rabugento, entendeu? Então tá tudo bem. Se você... Eu sei o que você tá pensando. Mas tá tudo bem. Qualquer coisa, assim, eu te abraço na iniciação científica, entendeu? Tá tudo bem. Não tem importância.
e a gente segue bem, entendeu? E assim, você coloca o Dani na frente, aí você fala, a Val pode me ajudar? Aí ele vai fazer aquela cara de rabugento, mas ele vai falar, pode, porque ela conhece desse negócio. Mas o importante é porque ele sabe, no final, e o Dani é um grande orientador nesse sentido, e é mesmo o fanzoca dele. Ele só é rabugento, né, Tati? Mas isso faz parte da personalidade dele. Mas, assim, o Dani tem uma visão linda para isso. Linda, linda, linda. E você o representou lindamente. É o charme, não é, Tati? Eu acho que ele faz cara de rabugento, assim, ele é que nem um rabugento, né? Ele só faz aquela cara, assim, aquela coisa de eu sou malvadão, assim, só para manter estigma, entendeu? É meio quando eu digo que eu sou a malévola, a galera fala, puta, sério? Eu falo, tipo isso, entendeu? Mas eu quero agradecer muito a presença de todos, parabéns pelo trabalho. A plateia quer comentar mais alguma coisa antes da gente encerrar essa lindíssima sessão? Então, crianças, eu quero deixar vocês convidados e convidadas para mais uma mesa linda, 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 que a gente vai ter. Na verdade, temos 2 mesas hoje. A primeira mesa acontece às 17 horas. Narinha falando, só dar parabéns e agradecer as apresentações. Nara, você está com a gente, você e a Tati estarem com a gente nessa tarde, vale ouro. Obrigada, obrigada, e a todos também. Antes disso, convidar vocês para as 17 horas, teremos a mesa 6, a mesa documentários, mediada pelo Ângelo, onde a gente vai ter a Ana Paula e a Juju, nossa querida Juju. O Júnior já colocou a programação aqui. E às 20 horas a gente encerra o dia de hoje com a mediação do Davi, querido, falando sobre as possibilidades para a comunicação. E aí a gente vai ter o Ju, que está aqui, que faz parte da brincadeira, a Marcela, o Paulo e o Leandro, num bate-papo incrível, incrível, incrível. Então, deixa um beijo no coração de vocês por agora. Obrigada pela audiência, obrigada por estar aqui. Um beijo, galera!